bem com você? Sou a professora Natália, da disciplina de Geografia do 8º ano dos anos finais. E na aula de hoje, vamos entender como as relações geoeconômicas se dão entre os países que são considerados potências mundiais, além de suas rivalidades e divisões por comércio, economia e sociedade. Mas antes, um recado para os professores e professoras que nos acompanham. A habilidade que será tratada na aula de hoje é de analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional, em sua posição de liderança global e na relação com a China e com o Brasil. E tendo como objetivo da aula compreender as divisões dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a relação com os BRICS e as dualidades econômicas entre grandes potências. Objetivo e habilidade entendidos, então vou dar um aviso para você, estudante, não se esquecer de, durante a aula, garantir a sua presença através do QR Code que está aí na sua tela. Para fazer isso, basta apontar a câmera do celular para o QR Code e preencher os dados corretamente, beleza? É muito importante a sua participação na aula. Você já ouviu falar sobre os termos primeiro, segundo e terceiro mundo? Esses termos foram utilizados durante as décadas de 1952 a 1960 para delimitar e regionalizar os países que tinham economia desenvolvida e capitalista, como o primeiro mundo, os países socialistas, como o segundo mundo, e os países que eram capitalistas, porém com menor desenvolvimento econômico, como o terceiro mundo. Vale ressaltar para vocês que nesse período a antiga União Soviética ainda existia e junto com a China eles formavam o segundo mundo socialista. Porém, após o fim da União Soviética e desmembramento e independência dos territórios que o formavam na década de 1990, já não fazia mais sentido continuar e manter o uso desses termos, e ele se tornou ultrapassado. Outros termos hoje são usados para categorizar e para diferenciar a economia e a política dos países, como as relações dos países ricos e pobres, baseado no PIB, que é o Produto Interno Bruto de cada país, que vale lembrar, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um ano, e que levanta questionamentos devido ao PIB não levar em conta os fatores sociais da população, e também os termos desenvolvido e subdesenvolvido, que atualmente são os mais usuais para delimitar as potências mundiais. Os países desenvolvidos são aqueles que apresentam grande crescimento de sua economia, com a produção e exportação de bens e de serviços, além da melhora do padrão da qualidade de vida da população. Dessa forma, eles são países com grandes fábricas e grandes indústrias, que têm menor dependência externa, ou seja, de outros países, para obterem produtos e serviços para a sua população. Dessa forma, ele compra menos e exporta mais, aumentando principalmente o seu PIB. Já os países subdesenvolvidos apresentam maior dependência financeira externa, ou seja, de outros países, de produtos e de serviços, principalmente os de tecnologia, com menor índice de industrialização no país e uma economia voltada de maneira mais forte à produção agrícola. Além disso, ele apresenta grandes índices de desigualdade social entre a população e possui pouca infraestrutura. Porém, é importante nós notarmos, quando observamos o mapa com as regiões do mundo consideradas desenvolvidas e subdesenvolvidas, que grande parte dos países subdesenvolvidos, eles foram países que tiveram em sua história uma forte chegada de colonizadores, que exploraram suas terras e suas riquezas, além de criarem regimes de escravidão
entre os povos que ali habitavam em diferentes territórios mundiais. Os colonizadores europeus e também os norte-americanos modificaram muitos espaços e muitas economias mundiais devido à sua colonização. E isso, ao longo prazo, pode ser observado pelos vários reflexos no desenvolvimento desses países que foram colonizados. Outro ponto importante que vamos entender agora é que os países, eles possuem diversas economias e que elas não são estáticas. Isso significa que um país pode sim crescer e evoluir economicamente e socialmente com incentivo de políticas públicas sociais, crescimentos e investimentos nacionais de dinamização e exportação maior de seus produtos para outros países. Um exemplo disso é o BRICS, uma sigla que se refere a 5 países: o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, em que na sigla em inglês é South Africa, que se destacaram no cenário mundial, já que eram considerados até então economias subdesenvolvidas, mas que pelo seu crescimento e evolução econômica nacional se tornaram mais que isso. A sigla, ela foi criada e utilizada pelo economista Jim O'Neill, que é um chefe de pesquisa em economia global de um grande grupo financeiro no ano de 2001. O BRICS não é um bloco econômico, como o Mercosul, por exemplo, pois ele não apresenta regras formais entre os países que o compõem. Não há secretarias, estatutos e nem fundos em dinheiro para financiar atividades, assim como os blocos econômicos são e se estruturam. Eles apresentam apenas entre si economias e formas de desenvolvimento econômico parecidas. Os países que compõem a economia dos BRICS possuem juntos um mercado competitivo e com um grande fluxo comercial de produção de bens e serviços que pode ultrapassar até mesmo grandes potências mundiais como Estados Unidos. O país, os Estados Unidos, desde o fim da Guerra Fria, possui muito protagonismo internacional, pois ele saiu vencedor desse conflito. E você se lembra desse conflito e do seu fim? Para quem não se recorda muito bem, explicando de forma mais simples, o fim da Guerra Fria ele se deu pela queda do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em 2 partes devido às suas divergências políticas. E depois, com o consequente fim da União Soviética, o desmembramento dos seus territórios. Essa fragmentação da União Soviética enfraqueceu a sua economia e fez com que o país rival, os Estados Unidos, se destacasse e vencesse o conflito. A formação e desenvolvimento de diferentes países no cenário mundial trouxe grandes desafios econômicos e comerciais para a grande potência estadunidense. Afinal, os Estados Unidos se deparou com novas rivalidades comerciais no mercado mundial, tendo em vista que países como a China e a Índia, por exemplo, que compõem o BRICS, apresentam as maiores populações por países do mundo, ajudando assim a contribuir para a mão de obra, de produção, de consumo e de fluxo de mercadorias no país. Mesmo os Estados Unidos sendo a maior potência mundial econômica, os seus governantes temem a tomada da China como protagonista da economia global, devido ao seu rápido crescimento, principalmente de exportação e de criação de novas tecnologias que ela se destaca. Em 2018, a China e os Estados Unidos travaram tensões comerciais entre elas, devido à China estar exportando para os Estados Unidos muito mais produtos do que ela importava desse mesmo país, sendo assim muito mais atrativo para o governo chinês, o que se tornou um problema para o então presidente dos Estados Unidos, o Trump, na época, pois as suas ideias políticas para o país era de fortalecer ainda mais o seu mercado interno e valorizar a sua exportação. Isso tinha uma perspectiva tanto social como econômica, pois a intenção dele era dificultar a entrada de refugiados e de estrangeiros
de morarem no país e combater os produtos que vinham da China, com o intuito de diminuir a circulação desses produtos. Sua principal característica política era do protecionismo, que significa ações governamentais que buscam proteger a economia do país, restringindo então, ou proibindo também, importações para proteger o mercado interno dessa concorrência externa, no caso dos Estados Unidos, principalmente da China. Assim como nós podemos ver na reportagem que cita a guerra comercial da China e dos Estados Unidos em 2018, o aumento das taxas de importação de matéria-prima dos Estados Unidos para a China teve um aumento de 25%, aumento nunca visto antes, com o argumento dos Estados Unidos de que isso favorecia a sua produção local. Sendo assim, a China, como forma de resposta a esse grande aumento, também colocou tarifas de 25% sobre diversos produtos que ela importava para os Estados Unidos, como a soja, os carros, aviões e produtos químicos. As tensões entre essas duas grandes potências, elas podem afetar diretamente países como o Brasil, pois dessa forma, os demais países, eles também terão dificuldades para exportar produtos para essas duas grandes potências. Além disso, consequências como a desvalorização da moeda local de cada país podem acontecer devido à variação do dólar, pois o dólar é uma moeda que orienta a economia mundial. Todos os países eles fazem transações de compra e de venda internacionais de produtos usando essa moeda. Vamos agora fazer uma atividade sobre o tema da aula que vimos hoje? Vamos lá! Mas antes disso, se você ainda não garantiu a presença na aula, é só aproximar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e preencher as informações. Vamos observar juntos atentamente a charge. A charge é um gênero textual que tem como intenção principal fazer uma crítica por meio do humor. A partir dessa interpretação, qual crítica geopolítica a charge quis demonstrar? Letra A. As rivalidades econômicas entre o BRICS. Letra B. As tensões e conflitos econômicos e políticos entre duas grandes potências mundiais. Letra C. As diferenças entre capitalismo e socialismo entre os países. Ou letra D. A raiva entre as nações. Vou dar 30 segundos para vocês analisarem a pergunta e responderem. A resposta correta é letra B. As tensões e conflitos econômicos e políticos entre duas grandes potências mundiais. Pois a charge, ela demonstra as tensões entre a China e os Estados Unidos, que são duas grandes potências mundiais no contexto tanto econômico e principalmente no cenário que foi visto em 2018 da sua guerra comercial e das suas disputas por taxas mais altas de importação entre os países. Agora, uma atividade para que você possa fazer após a aula com seus colegas de sala, na escola ou com seus familiares. Pesquise em sites e livros didáticos sobre os tigres asiáticos. Quem são eles e qual a sua principal atuação na economia global? Vocês podem enviar essa atividade de pesquisa para o QR Code da disciplina da Geografia que está aqui na sua tela. E eu vou dar mais alguns segundos para que você possa anotar a pergunta ou também tirar uma foto da tela do seu celular da TV. Caso haja alguma dúvida sobre a atividade ou a aula de hoje, é só nos enviar pelo nosso canal oficial
de contato no Instagram, o @dever em casa na TV. Por lá também, você pode enviar a resposta da sua atividade de pesquisa. Vou aguardar o envio da sua resposta, ok? E agora, último lembrete para quem ainda não garantiu a presença na aula. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela, preencher o formulário corretamente e pronto. Na aula de hoje, nós vimos as diferentes formas de divisão dos países de acordo com a sua economia e seu desenvolvimento, tendo em vista as mudanças que podem ocorrer em delimitar os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, principalmente com relação aos países que formam o BRICS, que são países que cresceram economicamente e que não podem ser chamados totalmente de subdesenvolvidos. Além disso, vimos as dualidades e as tensões existentes entre as maiores potências econômicas atualmente, os Estados Unidos e a China, no cenário global, buscando essa soberania econômica sobre o mundo. E a aula de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado e espero você na próxima aula com muitos novos conteúdos geográficos. Tchau, tchau, pessoal! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!